Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à aula, tá bom? De corrente elétrica. Agora a gente vai aprender a calcular a intensidade, o valor dessa corrente elétrica, tá ok? Então vamos lá. Então imagine o seguinte, isso aqui eu tenho um pedaço de fio, beleza? E nesse pedaço de fio eu tenho uma quantidade enorme de elétrons livres. Esses elétrons livres, por característica, eles vão estar em movimento desordenado. E aí o que acontece? Quando eu ligo aí uma diferença de potencial, ou seja, um potencial A e aqui um potencial B, e que esses potenciais sejam diferentes, então por existir uma diferença de potencial, vai começar a passar elétrons de forma organizada, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas a gente vai ver qual o sentido real e o sentido convencional da corrente. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma área de seção transversal. Maneira o que é uma área de seção transversal? Imagine quando você vai comprar presunto ou queijo, mussarela lá, você diz, agora eu quero fatiado. Aí a máquina vai lá fatiar, ela vai tirar áreas de seções transversais, de pequenas dimensões, só aquelas plepazinhas, vamos dizer assim, tá bom? Então aquilo ali é uma área de seção transversal. Esse lápis aqui é cheio de áreas de seções transversais. Aí eu vou pegar aqui uma areazinha dessa. Então, eu vou contar quantos elétrons vai passar. No intervalo de quê? De tempo. Lembrando, elétron tem carga o quê? Elétrica. E como é que a gente calcula a quantidade de carga elétrica? Nesse caso aqui, a variação da quantidade de carga, não esquece disso, é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar, para você não esquecer, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, se eu conseguir calcular a quantidade de cargas, né, a variação da quantidade de carga, beleza. Tudo bem? Eu vou precisar disso aí. Mas como é que eu calculo a intensidade? Beleza, olha a intensidade representada pela letrinha I. É a variação da quantidade de carga no intervalo de tempo. Na unidade de medida, tá certo? A quantidade de carga é medida em coulomb e o tempo medido em segundo. Beleza. Essa é a unidade de medida no sistema internacional. Mas em homenagem a um cara chamado Ampère, foi colocada a letrinha A maiúscula, tá bom? Então, falar em coulomb por segundo, fala em ampere. Tudo bem? Por isso que lá no disjuntor, que é aquele dispositivozinho que tem lá no quadro de energia da casa de você, aparece assim, 15A. Ou seja, ele suporta 15 amperes. Ou seja, a intensidade da corrente que ele suporta é essa daqui. Beleza? A corrente ela pode ser contínua, tá certo? Ou pode ser alternada. A gente vai ver dois casos. Tem uma corrente chamada pulsante, tá certo? Ela fica em pulso, ela vai e volta, mas é muito difícil de ser cobrado. Corrente contínua, olha só que interessante. Eu tenho numa pilha uma DDP de 1,5 volts, certo? Um polo positivo e um polo quê? Negativo. Observe que a corrente elétrica ela não oscila, ela nem vai para cima nem para baixo, ela é uma reta paralela ao eixo dos tempos, ó. Beleza? Ó. Ela não varia, ou seja, ela nem sobe nem o quê? E nem desce. Nesse caso aqui, nós afirmamos que ela é uma corrente contínua. Fisicamente falando, os elétrons se movimentam numa só direção e num só sentido. É o caso da pilha, bateria, beleza? Tudo bem? Tem uma coisa interessante. Vamos supor que aqui fosse 10 amperes. E esse intervalo de tempo aqui fosse 5 segundos. Tudo bem? Eu poderia calcular a variação da quantidade de carga aqui. De forma bem simples. É só calcular a área da figura. Beleza? Se eu calcular a área da figura, eu vou ter a quantidade de carga, a variação da quantidade de carga. Nesse caso aqui é um retângulo. É a base, que vale 5, vezes a altura, que vale 10. 5 vezes 10 vai me dar 50 coulomb. Não esquece desse detalhe, tá bom? A área do gráfico da corrente pelo tempo me dá a quantidade de carga, certo?
E como é uma corrente alternada? Olha o gráfico dela como é bonita. Lá na nossa casa a gente tem 220 volts. Nas regiões sudeste, né, e sul a gente tem 110 volts. É uma diferença de potencial. O que acontece aqui? Se você notar, ora a corrente é positiva, ora a corrente é negativa, ora positiva. O elétron ele fica fazendo isso, ó, a carga elétrica, ó, ora no sentido, ora no outro, ora no sentido, ora no outro. No nosso caso, ele faz isso 60 vezes em 1 segundo. Por isso que é chamado de corrente alternada. Espero que você tenha entendido a questão de calcular a intensidade da corrente elétrica, tudo bem? E a unidade de medida, vamos lá, de intensidade. Ó, como eu falei, a unidade, né, de intensidade em relação ao cientista André-Marie Ampère, e é simbolizado pela letra A maiúscula, mas lembrando que coulomb por segundo. Tudo bem? Aqui a gente vai usar alguns submúltiplos, ó. Mili, que vale 10 a menos 3. Micro, que vale 10 a menos 6, mas pode vir um nano, 10 a menos 9, pode vir o pico, 10 a menos 12. Tá certo? Sem problema. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tá bom? A gente no próximo slide, a gente vai ver agora o sentido da corrente elétrica. Não, vamos logo, vai dar tempo, vamos lá. Sentido convencional. Galera, o sentido da corrente elétrica é igual ao sentido do campo elétrico no interior. Mas peraí, como assim? Olha só, preste atenção. Existe o sentido real e o sentido convencional. Convencional está dizendo que foi adotado, foi uma convenção. Se ligue no que eu vou falar agora. O sentido real, quem se desloca são os elétrons, portadores de carga negativa. Só que os portadores de carga negativa vão do polo negativo para o polo positivo. Isso é o sentido real. Só que nós vamos trabalhar mais com o sentido convencional. E qual é o sentido convencional? É do polo positivo para o polo negativo. E quem está se deslocando são as cargas positivas. É um real e um convencional. Então vamos lá. O real, quem se desloca? Portadores de cargas negativas, do polo negativo para o polo positivo. Mas o convencional, quem vai deslocar são as cargas positivas, do polo positivo para o polo negativo. Beleza? Entendeu? Aí por isso que ele fala no sentido do campo elétrico, porque a gente viu que o campo elétrico na carga positiva é de aproximação, é de afastamento, e a carga negativa é de aproximação. Beleza? Espero que você tenha entendido, isso é muito importante. Abração! Já já a gente volta com a próxima aula.